Olá, boa tarde. O programa Profissão Sucesso começa agora. E aqui nós temos o compromisso de te auxiliar para que você tenha sucesso na vida. Olha, que a qualificação é importante para que você tenha mais oportunidades no mundo profissional, todo mundo já sabe. Mas que ela é indispensável no crescimento das pessoas e na elevação da autoestima, pouca gente se dá conta. E com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, todo profissional precisa estar preparado para os desafios constantes e, claro, com as respostas rápidas às necessidades das empresas. Mas, na hora da contratação, um bom currículo ainda é o que define ou a indicação ainda pesa? Quer saber? Então fique ligado, porque daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse importante assunto. Antes, eu quero lembrar que hoje vamos anunciar mais vagas de emprego para as regiões de Ribeirão Preto e Jaú. E também tem mais uma pergunta no nosso concurso, que vai premiar o ganhador com o curso Profissão Sucesso para fazer aí mesmo do seu computador. E olha que são mais de 300 opções de cursos à sua disposição. Então agora, vamos ao tema de hoje. Currículo ou indicação? O que pesa mais? Aquela história de QI ainda tem espaço? Para nos ajudar a responder essas perguntas, nós convidamos Beatriz Rossi Rezende de Oliveira, gerente da Divisão de Recursos Humanos da usina Batatais e Lins, e Helena Scatena, diretora de uma empresa de RH aqui de Ribeirão Preto. Deste outro lado estão os alunos do curso técnico em administração da ETEC, José Martimiano da Silva, Centro Paula Souza, de Ribeirão Preto. Eles vão nos ajudar a fazer perguntas também. E é muito importante porque essa já é a segunda turma da ETEC que vem aqui nos acompanhando nos programas. E a sua escola também pode vir. Basta entrar em contato conosco pelo nosso site profissãosucesso.com.br e pedir informações, se inscrever. Nós vamos entrar em contato com a tua escola e você pode vir com a sua turma ou sozinho aqui acompanhar a nossa plateia nas nossas gravações, ok? Obrigada a vocês por terem vindo aqui ao nosso programa e a vocês também. Então vamos lá. Como é que a gente pode descrever essa questão de QI? Ainda existe hoje, Beatriz? Tem essa história ainda? Olha, Silvana, essa questão do QI é o seguinte, da forma que a gente sempre entendeu, até uma forma que sempre incomodou a todos, essa forma não é bem-vinda mais às organizações. Eu não vou dizer para você que isso não exista ainda, pode ser que em alguns lugares, algumas situações exista, mas com certeza, dentro de um profissionalismo maior que as empresas têm buscado para lidar com as relações humanas no trabalho, as contratações, a gestão de talentos, essa é uma forma que, da forma que era, já não deve ser perseguida. Qual que é a ideia hoje? A ideia é que a gente possa ter pessoas que são indicadas como referências, modelos e exemplos de outras pessoas que acham que essa pessoa vai ter condição de ocupar uma vaga no lugar que ela trabalha também. E aí isso é muito bem-vindo, porque a empresa ganha um potencial que às vezes é conhecido de alguém, mas assim, qual que é a grande necessidade? Que todas as pessoas, sejam indicadas ou não, elas possam passar por um critério, por um crivo. Isso é uma coisa que deve ser perseguida. Então, por exemplo, eu tenho um processo seletivo, eu tenho 20 pessoas e algumas foram indicadas por pessoas de dentro, pessoas de fora. Então, eu coloco porque elas atendem ao perfil que eu espero. Tá? Mas todas passarão pelo mesmo processo e o RH tem que garantir essa isenção. E aquela pessoa que indicou, no caso, tem que saber que a indicação dela não vai ser preponderante, ou seja, não vai ser definitiva. Isso mesmo. Que é uma indicação, mas que ela vai estar ali sendo selecionada ou não como os outros. Isso mesmo. Você, Helena, que trabalha muito com contratação, com seleção de pessoal, você percebe essa interferência ainda das organizações? Percebemos sim, temos bastante indicações, mas também checamos todas as referências. Todo o crivo usado para o candidato que enviou para nós o currículo, seja por e-mail, levou pessoalmente, temos um apoio de atendimento, é o mesmo sistema usado, a mesma mecânica, avaliação psicológica, testes, seja de matemática ou português, com a pontuação exata. Claro, a indicação é bem-vinda, sempre bem-vinda, mas não para chegar lá, assim, eu sou indicado e já sou contratado, não. É indicado. Sempre agradecemos muito quem nos indica candidatos. Nós precisamos ter um banco forte de currículos, mas o procedimento é o mesmo para todos. Porque existem ainda muitas pessoas que pensam, e é isso que eu quero saber de vocês, a tal da cartinha de indicação, não é? Faz uma carta, às vezes pede para um amigo ou pede para um diretor de uma empresa, né? Faz uma carta. Só que isso ainda
Está acontecendo? Vocês recebem essas cartas? Sim, Recebem? recebemos. E essas cartas falam, por exemplo, da potencialidade da pessoa ali no trabalho? Ou não? Como é que funciona? Não. A carta vem, indico, né, coloca o nome da pessoa, o cargo pretendido. Bom, o cargo pretendido e o perfil do indicado realmente se encontram, né? Porque eu pretender um cargo e ter o perfil para exercer é uma longa distância. Então, uma vez que o indicado, a carta trouxe o nome e o cargo pretendido, eu tenho esta vaga, eu vou indicar para o meu cliente se ele realmente tem o perfil que atende todos os requisitos da vaga. Caso contrário, a gente só vai agradecer, deixar em nosso banco e em uma outra oportunidade, vamos buscar e de novo entrevistá-lo. A entrevista, então, é muito importante, assim como o currículo. Hoje você considera essas duas etapas as mais importantes? Silvana, assim, na forma tradicional, o currículo tinha um peso muito grande. Não digo que ele não tem mais, ele tem sim. Ainda é olhado a formação, é olhada a experiência, algumas competências são descritas naquele texto do currículo, né? E assim, e hoje, quando você olha um currículo, mudou um pouquinho o foco. Além de você olhar os critérios básicos que o cargo pede, você acaba fotografando aquele currículo e olhando algumas coisas em paralelo. Por exemplo, se a pessoa teve o cuidado ao descrever aquelas informações, se são informações idôneas, se são informações que coincidem com o que você percebe nas informações em geral, quando você olha para o conjunto, um cuidado com a apresentação do material, enfim. Desde o capricho, então. Desde o capricho, uma coisa que é muito importante ressaltar e que pega muitas vezes de uma forma desconfortável para quem está olhando, é quando você recebe um currículo com erros básicos de português. Isso pode parecer uma bobagem para quem está fazendo de forma rápida, digitação, etc. Mas isso pesa muito, porque o critério comunicação, escrita e verbal, a gente sabe disso, é um critério muito forte. Então, assim, voltando à sua pergunta, o currículo é importante sim, mas hoje a gente também dá muito peso a uma entrevista e outras etapas do processo seletivo de acordo com o que a empresa quer usar. E hoje a gente sabe que nós temos uma avaliação muito forte, não só em critérios como formação, experiência, cursos, língua, etc., mas também no conjunto de competências, posturas, habilidades que o candidato vem demonstrando desde o primeiro contato telefônico. Acho que isso é muito importante. Essa questão de comportamento você colocou. E também a questão de caráter. Isso. Não é? Como é que analisa isso para quem está aí? Como é que ele pode demonstrar que ele é uma pessoa de boa índole, além do currículo e na entrevista? É claro, falando verdades, sendo sincero, né? Mas tem um monte de gente que é bom ator nessa história, né? Fala bem ali na entrevista e não é nada daquilo que falou. Isso. O que a pessoa que está procurando o trabalho, está se apresentando, deve fazer para passar essa verdade para quem está entrevistando? Silvana, se me permite uma colocação, a gente tem encontrado muito estabilidade de emprego. Hoje, o jovem principalmente, ele fica 3 meses, 2 meses, 1 mês, ele acha que tem uma grande oferta aí fora, então ele não se qualifica e fica saltando de uma empresa para outra. E ele sabe que isso implica na contratação, porque as empresas querem alguém, né, um profissional com estabilidade, plano de carreira. O que ele faz? Eu fiquei 8 meses, ele coloca lá às vezes 8 anos. Eu fiquei 3 meses, eu fiquei 3 anos. Então, na entrevista, o crivo tem que ser muito severo, porque ele vai acabar dizendo que não ficou tanto tempo na empresa. E também a carteira de trabalho dele nos diz. Ele vai ser pego, então. Exatamente. Primeira coisa, não minta. Exato. Se não sabe, fale que não saiba. Não leia, que não sabe. Não leia sobre a empresa que está contratando e escreva aquilo que ela quer ouvir. Tá? Porque hoje entra no site, lê, estuda a empresa, fala, essa empresa, o profissional é realmente o perfil dela, é este. Senta lá ou contrata alguém, né, numa lan house para escrever e faz o currículo de acordo com a vaga. Não, faz de acordo com o seu perfil, o verdadeiro. E se ele estiver realmente sendo selecionado por uma boa equipe, essa boa equipe vai perceber isso. Né? Vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí.
Estamos de volta com Profissão Sucesso. Agora eu preciso te dar uma dica. Está escolhendo a faculdade? Então você tem que conhecer o Centro Universitário Moura Lacerda. Neste ano de 2013, a instituição universitária Moura Lacerda completa 90 anos de história e tradição no ensino, sempre aliados à inovação e à modernidade. E essa história é feita das histórias de cada um que está ou já passou pela instituição. Hoje, alunos e ex-alunos do Moura Lacerda se orgulham de fazer parte de uma instituição pioneira no ensino superior, na região, no estado e no país. Fique ligado no site www.mouralacerda.edu.br e nas redes sociais do Moura Lacerda, facebook.com/Moura Lacerda, e saiba tudo o que está acontecendo nos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Conheça uma das 3 unidades, converse com os coordenadores de curso e saiba mais sobre a carreira e a profissão que te esperam no futuro. Moura Lacerda, 90 anos, quem continua essa história é você. E voltamos com Profissão Sucesso. E hoje com dicas sobre como conseguir uma colocação no mercado. Eu quero saber se os alunos da ETEC têm alguma pergunta. Teu nome? Meu nome é Carolyn, boa tarde. Minha pergunta é, se em uma entrevista tem um candidato com um currículo bem conceituado, com curso técnico e já experiência na área, e outro com uma carta de indicação, qual dos dois tem a maior chance de conseguir a vaga? Acho que é mais ou menos do que já foi falado no primeiro bloco, né? Mas dependendo de quem vem essa carta, mesmo assim tem peso, o entrevistador, completando a pergunta dela, vai dar mais atenção a esse que teve a carta? Eu posso dizer que não. Eu acho assim, e digo que cada condição é uma condição. Muitas vezes uma empresa pode estar buscando mais qualificação e experiência, enquanto outra empresa pode estar buscando um profissional com potencial para começar do zero a formação dele. Então, cada caso é o caso. Sempre digo, muitas vezes as pessoas saem do processo seletivo e dizem assim, olha, eu não tive chance, eu sou injustiçado. Às vezes, você não tem a competência que a empresa precisa e, às vezes, a empresa quer um perfil específico, embora você seja um excelente profissional, né, com excelente potencial, ela opta por outro que se encaixou naquele momento, naquela vaga. Então, voltando à sua pergunta, já que o assunto é indicação, para desmistificar de vez essa questão, as cartas de indicação, elas podem vir. Eu digo para você, assim, que muitas vezes o selecionador, numa pressa que ele está, aquelas cartinhas que vem no currículo, muitas vezes a gente nem olha, para falar a verdade. Por quê? Porque nós precisamos de ter um olhar objetivo para o material, porque geralmente as seleções são de forma muito rápida, né, e sempre de última hora. Então, assim, não é uma questão de desprezar, é uma questão de que hoje, até isso, a pessoa que vai à empresa tem que se apresentar de forma objetiva e assertiva. Mas, Beatriz, por exemplo, não é a cartinha, mas é uma ligação que você recebe da tua direção e falando, olha, vai passar um candidato por aí, dá uma atenção maior a ele. Ótimo. Isso acontece. Acontece e nós damos, não deixamos de dar em nenhum momento. Só que essa pessoa, se ela faz parte da empresa e ela conhece as políticas da nossa empresa, ela sabe, Beatriz, eu vou te mandar alguém, mas leia-se entre parênteses. Se você achar que ela é a melhor pessoa para a vaga, dê uma chance e a coloque no processo seletivo ou que ela possa ser escolhida junto com outras. Isso é uma decisão correta e ética. É importante a gente colocar aqui que as mudanças aconteceram muito em função também da competitividade das empresas hoje, né? Isso. Não dá mais para colocar alguém numa empresa para fazer média com outro alguém que te pediu esse favor. Perfeito. Né? Eu acho que o mercado está muito dinâmico muito hoje, exigente, né? E exigente, Silvana? Muito exigente. Chegaram perguntas para a gente. Vamos aqui a pergunta do João Carlos Nascimento, de Bauru. Conheço uma empresa que, antes de selecionar um candidato, costuma pesquisar informações nas redes sociais. O que é importante evitar no LinkedIn, Facebook e Twitter para não ser descartado antes mesmo da entrevista? Boa pergunta, né? E aí, Helena? Pergunta. Infelizmente, temos acesso à rede social. Ou felizmente, não? Felizmente, quando as pessoas sabem usar. Infelizmente, quando não sabem. Colocam fotos abusivas, textos abusivos, que queimam a própria imagem. Felizmente, é aquele que usa a própria imagem para fazer um marketing pessoal, né? Você busca, você manda. Nós temos a rede social, hoje é obrigatório, você tem que ter essa tecnologia avançada, mas muito cuidado. Eu falo que ao jovem, principalmente, as festinhas, sabe, os oba-obas, a bebida, o abuso de roupas.
Eu vejo fotos assim, seminuas de profissionais, eu falo, como é que você vai colocar isso numa empresa? O candidato é avaliado desde que ele nos liga, nos manda o currículo, vai até a empresa entregar em mãos. A gente olha a postura dele da hora que ele adentra a porta ou o portão ou desce do carro. Uma vez que nós olhamos o candidato, ele está sentado esperando, como ele espera, qual a postura na cadeira, quais são os cacoetes, né, os tiques nervosos de ficar se balançando, que está cansado de esperar, olha para cima, para baixo. Então, tudo isso é avaliado antes da entrevista. Mas tem um outro lado também. Explica pra gente. Nós falamos no primeiro bloco da sinceridade que as pessoas têm que ter, né? As pessoas são dessa forma, ou seja, algumas pessoas querem se expor nas redes sociais, né? Querem mostrar realmente como elas são. Se elas, na verdade, nas redes sociais, se intimidarem, elas estarão sendo falsas com elas mesmas. Concorda? Uhum. Então, como é que fica aí? Ela pode estar na rede social se protegendo como um todo ou sendo sincera mesmo, falar, se aquela pessoa quiser me empregar, ela tem que saber que eu sou desse jeito. Sobre exposição da imagem. Existe uma regrinha que acho que vale para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. E as pessoas estão começando carreira, os jovens estão começando carreira, é uma forma de você ter a chance de começar de forma certa e bem feita. Porque eu sempre acho que um bom começo, ele garante um sucesso para o futuro. Se é um começo planejado, organizado, não é nada burocrático, é algo que você faz espontaneamente, mas cuidando de cada fator. Então vamos falar de imagem. Já que a rede social faz parte do universo do jovem, não só do jovem, né? Muitos de nós também fazemos parte, a forma com que você coloca nele e a forma com que você se apresenta ao mundo fora dele tem que ser uma mesma forma. Então eu sempre sou a favor da espontaneidade. Cria um estilo que é seu, sem abusar e saber se adequar a cada situação que você está. Então, assim, você tem um estilo próprio, tá? E muitas vezes você vai se apresentar pela primeira vez uma empresa que você não conhece. Você é mais exótico, você tem alguns elementos como um piercing, um cabelo de cor diferente. Então, assim, as empresas, os lugares, a sociedade, ela pode aceitar ou não esse estilo, mas, assim, tente ter uma adequação dentro do seu estilo, já que ele te deixa de forma espontânea para que você possa passar uma verdade, né? E você perguntou aqui para a nossa colega sobre a questão da verdade e ela disse que ela tem propriedade de dizer sobre as avaliações, né? Todo o critério que ela usa numa análise. E a gente, ao longo dos anos, né, Helena, a gente vai conseguindo o feeling de tanto trabalhar com pessoas, quando a pessoa já entra na sua sala para um processo seletivo, você já mais ou menos faz uma fotografia dela. Não é nada de pré-julgamento, não é preconceito, não é nada. É uma questão de entendimento dos estilos pessoais. Inclusive, pode ser uma leitura muito boa também, isso, né? Com certeza. Se me permite uma colocação, eu acho que o estilo, realmente, cada um tem o seu próprio, né? O indivíduo, ele é único. Não dá para ele fingir na rede social, porém, que ele é diferente, é isso que eu quero colocar. Se ele está buscando um trabalho administrativo, né? Ele não pode chegar lá de calça jeans rasgada, de cabelo punk. Agora, você está buscando uma área de marketing, uma área de publicidade, que é uma área mais agressiva, né? A imagem faz a diferença para eles. Então, acho que tudo isso o jovem tem que escolher. Qual é o meu estilo? Qual é a minha profissão? E não só olhar assim, a profissão que eu quero é que eu ganhe dinheiro. Todos nós ganhamos dinheiro quando fazemos bem feito aquilo que fazemos e gostamos do que fazemos. E arcar, no caso, com as consequências de se expor tanto lá. Saber que quer ser verdadeiro ou quer se expor daquela forma, vai ter portas fechadas em muitas empresas. Exato. Acho que é por aí. Responsabilidade da gente. Né? Isso. Responsabilidade. Tá bom. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos agora com Profissão Sucesso. E eu tenho aqui uma pergunta que chegou de Araraquara. Lara Costa diz o seguinte: postar currículo em agências de emprego online funciona? Como é feito o processo de seleção para um currículo que é postado na internet? Explica pra gente, Helena. Sempre funciona. Hoje é muito curto tempo para ficar indo e vindo, né, de porta em porta entregando o currículo. Mas o currículo tem que ser bem feito, bem elaborado, conforme já falamos nesse programa. Seja, então, objetiva, né, no seu currículo, o que você busca realmente no mercado de trabalho. Não precisa contar a sua história de vida, mas
seja objetiva e nós realmente olhamos um a um. E como é que a seleção é feita, como ela está perguntando aqui? Chegam milhares de currículos. São muitos. Coloca o cargo pretendido, pretensão salarial. Mas como é que a pessoa, como é que a empresa seleciona? Por quê? Qual o seu objetivo? Qual a sua função? Eu tenho X vagas na função. Eu tenho o sistema, ele busca exatamente o que eu quero. Eu quero um cargo de administrativo. Então, eu vou colocar administrativo, feminino, escolaridade, curso superior. E você seleciona... E vou fazer o filtro. Eu faço o filtro dentro do sistema. Mais uma pergunta aqui. Agora, do Juliano Monteiro de Ribeirão. Indiquei um amigo para um cargo dentro de uma empresa, mas ele acabou falhando em alguns trabalhos e demitido depois de alguns meses. Isso pode afetar a minha imagem junto àquela empresa? A empresa perde a confiança nas minhas indicações? Eu diria que não necessariamente. Eu acho assim, toda vez, sendo indicação ou não vindo de um currículo, você corre o risco de não dar certo. A gente não tem uma bola de cristal para, mesmo com todos os recursos de seleção, identificar se aquele é o profissional exato para aquela vaga. Mas ele não tem que deixar de indicar não, por conta desse receio? De jeito nenhum. Foi uma situação que aconteceu, os próximos que ele indicar, né, pode ser que dê claro, certo. Eu estou indicando, mas eu não conheço completamente. Isso. Quem avaliou? Os critérios de avaliação. Então, o indicador, vamos chamar assim, o indicador não é o culpado e nem o responsável. Isso. Okay. Alguma pergunta? Teu nome? Nixon. Diga, Nixon. O que conta mais para o candidato? A formação dele ou a comunicação dele? Comunicação. Existem situações de pessoas que têm um belo currículo, têm uma boa formação e têm uma timidez enorme, não consegue se expressar na entrevista, não consegue fazer um bom teste, seja da matéria que ele mais faz, que ele mais entende, seja uma matemática confusa. Então, a timidez atrapalha. Então, na entrevista é muito bom ter postura firme, sentar ereto, olhar olho a olho do entrevistador, não baixar a cabeça, não ficar procurando alguma coisa do lado, não. Estou conversando de tete a tete. Tenham segurança, são profissionais ou então estão ingressando na carreira. De nada vai adiantar você ter um belo currículo? Não, e nem 500 cursos técnicos ou superiores. A formação é muito importante, mas a postura, a segurança, porque as empresas precisam de segurança hoje, de pessoas que tenham iniciativa, que sejam proativos. Mas não dá para escolher um ou outro, vamos procurar um misto dessas duas coisas. Exatamente, a união, a fusão da formação e também da comunicação. Um ou outro não, os dois. Ok. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês, tá? Que vieram aqui nos ajudar, a vocês da ETEC também, que vieram fazer as perguntas aqui. Se você perdeu alguma informação ou quer rever o programa pela internet, acesse o site profissãosucesso.com.br. Lá você também encontra muitas notícias e dicas de concursos, vagas de estágio e muito mais. Mas se o que você procura é uma oportunidade de emprego, então fique atento às vagas oferecidas em algumas cidades da nossa região. Em Araraquara, há vagas para auxiliar de enfermagem, auxiliar financeiro, engenheiro civil, nutricionista e técnico em enfermagem. Em Barretos, há vagas para atendente de farmácia, eletricista industrial, mecânico de autos, operador de colheitadeira e recepcionista de hotel. Em Araras, há vagas para auxiliar de contabilidade, chefe de cozinha, dentista, designer gráfico e vendedor. Em Leme, há vagas para administrador financeiro, atendente de balcão, auxiliar de escrituração fiscal, jardineiro e técnico de garantia de qualidade. Para mais informações sobre as vagas de emprego, acesse agora o profissãosucesso.com.br. Olha, como anda a sua empresa? O clima anda pesado e você está atingindo as metas? Você sabia que fazemos palestras e prestamos consultoria empresarial? Falamos de gestão de pessoas, motivação, geração Y, marketing pessoal e muito mais. Acesse o nosso site, clique no link palestras e saiba como nos contratar. E não se esqueça de fazer parte das nossas redes sociais. Adicione agora o Profissão Sucesso no Twitter, Facebook e curta a nossa fanpage. O programa Profissão Sucesso de hoje fica por aqui. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e até sábado que vem, com certeza.